No Êxodo, quando a gente lê no comecinho de Êxodo, qual que é o começo da história desse povo hebreu? É de que Deus, ele ouviu, né, o sofrimento. Lembra do final de Gênesis, né? Onde o povo ele vai pro Egito por conta da seca, da fome e tal, e aí eles são abrigados lá por José, e aí o faraó ele gosta daquele povo, só que o faraó morre, aí vem um outro faraó que não gosta do povo, escraviza eles, ficam lá presos durante esses 430 anos. Então é nessa história, é nesse contexto que o Êxodo começa dizendo assim, olha, Deus ele ouviu o sofrimento, ele ouviu os clamores e aí ele chamou Moisés para ser o libertador. Exato. Essa ideia então de que Deus ouve o clamor e age através do seu povo é o princípio que impulsiona o princípio da hospitalidade. É porque vocês sofreram e Deus foi a favor de vocês que vocês veem o sofrimento dos outros e vai ser a favor dos outros, né? É uma ética analógica, como eu tenho pensado, né? Você faz uma analogia entre aquilo que Deus é e aquilo que você pode fazer. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Fé Pública, o seu cantinho da internet para falar sobre sociedade, fé e democracia. Eu vou no clássico. Tá ótimo. A cada episódio a gente muda. Eu poderia falar que é para falar sobre fé, hospitalidade e política contemporânea, porque o nosso tema de hoje é sobre hospitalidade. É isso aí. Eu sou o Cacau Marques, sou pastor batista e professor de História. Eu sou Thiago Melo, sou teólogo e cientista da religião e hoje a gente vai falar sobre o tema da hospitalidade política, digamos assim, né? Esse é um tema que eu tô me dedicando a estudar há um tempinho já. Me chama muita atenção os livros sobre hospitalidade cristã, tem vários temas que estão ali meio que na intersecção, como imigração, né? Temas que são atuais da política, e assim, é um tema que vários teólogos, tanto mais conservadores quanto menos conservadores, tratam, então acho que é um tema de chão comum mesmo, né, para nós tratarmos. Então, e é um tema essencialmente bíblico também, né? Porque o tema da hospitalidade é muito presente nas escrituras, né? Perfeito. Então, muito bom. Então, vamos começar por isso então, falar sobre a escritura e tal, acho que vale a pena. Né? Na verdade, quem vai brilhar aqui é o Thiago, porque ele está escrevendo um capítulo sobre esse assunto, né? Já escreveu ou está escrevendo? Tá terminando. Na época que esse episódio sair, eu já vou ter terminado, para a glória de Deus, um livro aí. Então eu vou aqui ficar de orelha. Não, com certeza ele vai dar muitas contribuições, mas o bom é que eu tenho várias coisas frescas na cabeça pra gente debater aqui, né? Muito bem. Então, dá para começar pela Bíblia. Boa. Porque na Bíblia a gente tem inúmeros casos de hospitalidade, mas dá pra gente destacar alguns, não só casos específicos, mas também alguns princípios que a gente extrai do Antigo e do Novo Testamento, que tratam sobre esse tema da hospitalidade. Depois a gente tenta expandir um pouquinho a hospitalidade para entender uma hospitalidade de tipo mais interpretativo, que é o que o Miroslav Volf chama de hospitalidade hermenêutica, e também a gente depois pensa em hospitalidade como ato de hospitalidade diante de outros estranhos, né, digamos assim, que são aquelas pessoas que não concordam, não veem o mundo da mesma forma que eu, né? Você quer começar a falar dos Não, cara, o que eu me lembro assim de cabeça agora, eu tô lembrando de Ló, né? Que é o que mais chama a atenção. Esse é um bom exemplo. Que a gente tem lá o caso dos anjos que visitam Ló lá em Sodoma, né? E que são acolhidos, protegidos por ele. Inclusive tem uma questão ali até dele ter uma fala pesada, né? Não leva minhas filhas e deixa eles aqui, né? Então é uma hospitalidade radical essa. Radical. Um pouquinho antes, bem pouquinho, acho que é Gênesis 18, se não falha a memória, que é o episódio de Abraão recebendo os três anjos, que depois, posteriormente, um deles, que é aquele que fala, vai ser identificado como Deus, né? Como Senhor, que nas nossas Bíblias, algumas, pelo menos na Ara, né, vai estar lá o Senhor, tudo caixa alta, né? Quer dizer que ele tá... Você saiu da presbiteriana, mas a presbiteriana não saiu de você, né? A Ara
quem que fala da Ara hoje, né? A gente nem sabe o que Ara significa, que é o meio da revista atualizada, né? Aquela versão que quando a gente decorava os versículos, os salmos e tal, é essa versão que a gente decorava. Eu não decorei nenhum versículo da NVI, da NVT, entendeu? Eu preciso começar a refazer. Acho que a Ara é do Passos Verdejantes lá em Salmo 23, né? Perfeito, né? Vários termos e conjugações assim que a gente nunca faria, né? Assim, mais, né? Então, aí a gente tem esse episódio, nesse episódio é bem interessante, porque mesmo antes de Abraão saber quem são aquelas pessoas, Abraão recebe eles. E tem uns detalhes assim legais que eu fui descobrindo quando eu fui pesquisando sobre esse tema. Uma coisa legal é que assim, no mundo antigo do Oriente, né? O ato de ficar perto da entrada da sua casa é equivalente ao ato ocidental de bater na porta. Então eles estavam esperando mesmo uma recepção, né? Só que Abraão não sabia quem eles eram, e mesmo assim ele hospedou eles, né? E eu achava que isso era também uma atitude assim, um tanto exclusiva do povo de Deus, pensando assim como uma coisa originária desse povo, porque Israel, né, como algumas pessoas se lembram, quem estudou a teologia bíblica lembra disso, Israel estava assim no meio de alguns impérios, né? No meio entre a Mesopotâmia e o Egito, por exemplo, e tal, né? Que são lugares aonde o comércio era necessário. Então passava comércios de guerra, rotas de guerra, rotas de comércio desses grandes impérios, e Israel estava no meio. Então Israel teve que lidar de alguma forma com essa ideia de um estrangeiro passando pelas estradas deles. Então eles tinham que saber como lidar. Então eu achei que essa atitude de hospitalidade era uma coisa derivada, digamos assim, da mentalidade hebraica, né? Mas pelo visto não. Parece que no mundo antigo era um senso comum de que o estrangeiro ele necessitava de cuidado porque existia o risco de morrer com muita facilidade. Você atravessando distâncias gigantes, né? Andando só de cavalo, camelo, seja o que for, ou mesmo a pé, né? Com a maioria das pessoas, porque esses veículos, digamos assim, eles eram caros. Então a ideia de receber o outro para manter a sobrevivência dele é um princípio básico de todo o Oriente Próximo, o antigo Oriente Próximo. Então isso é uma coisa interessante para a gente saber também que não é uma coisa exclusiva do povo de Deus. No entanto, eu consigo perceber uma coisa que é muito interessante, e aí depois a gente vai falar por que nós estamos falando de hospitalidade, que isso tem a ver com a política de hoje, porque isso é importante, acho que são só passos, né, para a gente ir andando aqui. Mas uma coisa que é interessante observar é que existe uma ideia assim que meio que atinge a sua culminação no Antigo Testamento, no Êxodo, né? Então a gente tem depois do Êxodo, o povo de Deus fica preso por 430 anos, né? Segundo a narrativa do próprio livro de Êxodo. E eles ficam presos como cativos, como escravos no Egito, e aí depois disso eles são libertos. E aí a gente tem um texto, eu vou só pegar o texto aqui para eu não me enganar a referência, o texto que faz essa reflexão posterior, tipo assim, olha, vocês têm que receber os estrangeiros porque um dia vocês foram estrangeiros, né? A gente tem o texto aqui, o texto de, quer ver, ó, Levítico 19:34, que diz assim, que o estrangeiro residindo entre vocês deve ser tratado como um filho nativo. Amem eles como a si mesmo, né? Porque vocês foram forasteiros no Egito, né? Então, assim, acho que essa ideia de que a gente consegue compreender a dor do outro e a gente age em favor, em amor para com essas pessoas, porque a gente se entende, a gente se reconhece no sofrimento alheio, é uma ideia que é o princípio básico da hospitalidade. Uma prática de hospitalidade que era geral no Oriente Próximo, como você falou, adquire um valor, né, na história desse povo, né? O que é uma coisa curiosa, porque povos que passam por situações de violência costumam resistir a ela com nacionalismo. Eu sempre tenho cuidado, eu uso muito essa palavra fora de contexto, mas toda vez eu destaco que está fora de contexto. Falar de nacionalismo no mundo antigo é muito ruim, gente, porque não tinha nação, tá? Nação-estado. Mas eu vou usar dessa maneira porque eu estou falando em geral também, até chegar a nós. Mas povos vitimados podem responder à violência com nacionalismo, certo? E com nacionalismo violento. E ali é uma inversão. Porque vocês foram... E assim, eles foram escravos, não foram estrangeiros. Mas porque vocês foram estrangeiros no Egito, tratem bem os estrangeiros. Quase como dizendo assim, não é porque vocês foram escravizados lá que vocês vão escravizar. Não é porque vocês foram tratados daquela maneira que vocês vão tratar agora. A questão é, como vocês foram estrangeiros lá, sejam
com os estrangeiros aqui, como vocês gostariam de ter sido tratados lá, de certa forma, né? E é muito forte isso aí, trate como um filho da terra, né? É muito forte isso. Né? É, muito forte. Não, e assim, isso é contra-intuitivo. Nossa, total, né? total. Isso é contra-intuitivo até para o mundo antigo. Embora a hospitalidade seja um chão comum das civilizações ali do mundo antigo, pelo menos do Antigo Oriente Próximo, que é aquela região ali da Palestina e tal, né? Do mundo antigo, ainda que isso seja verdade, é só no Antigo Testamento que a gente encontra, assim, um princípio teológico que inclusive remete à ação de Deus de hospitalidade, né? Porque no Êxodo, quando a gente lê no comecinho de Êxodo, qual que é o começo da história desse povo hebreu? É de que Deus, ele ouviu, né? O sofrimento, lembra do final de Gênesis, né? Onde o povo ele vai pro Egito por conta da seca, da fome e tal, e aí eles são abrigados lá por José, e aí o faraó ele gosta daquele povo, só que o faraó morre, aí vem um outro faraó que não gosta do povo, escraviza eles, ficam lá presos durante esses 430 anos. Então é nessa história, é nesse contexto que o Êxodo começa dizendo assim, olha, Deus ele ouviu o sofrimento, ele ouviu os clamores e aí ele chamou Moisés para ser o libertador. Exato. Essa ideia então de que Deus ouve o clamor e age através do seu povo é o princípio que impulsiona o princípio da hospitalidade. É porque vocês sofreram e Deus foi a favor de vocês que vocês veem o sofrimento dos outros e vai ser a favor dos outros, né? Perfeito. É uma ética analógica, como eu tenho pensado, né? Você faz uma analogia entre aquilo que Deus é e aquilo que você pode fazer. Você riu que você lembrou do Bart, né? Ele lembrou do herói dele. Não, e do conceito do Bart que você me ensinou, que é a analogia da relação. Exatamente. Então acho que isso é muito interessante para nós, né? E só um detalhe interessante é que essa coisa a hospitalidade de Abraão, ela foi lembrada no Novo Testamento. Eu só realizei isso também quando eu li sobre isso. Lembra em Hebreus, no finalzinho da carta de Hebreus, que o autor fala assim que sejam hospitaleiros com todos, pois alguns, ao receberam anjos sem saber. Né? Hebreus, que eu acho que eu tenho escrito aqui em algum lugar. Hebreus 11. Hebreus 13, 1 e 2. Hebreus 13, Então ele fala assim, ó, continue amando uns aos outros como irmãos e irmãs e não se esqueçam de mostrar hospitalidade para os estrangeiros, porque fazendo isso algumas pessoas mostraram hospitalidade para anjos sem saber, né? Porque isso tem a ver com Abraão, que recebeu pessoas que eram no final das contas anjos, ou o próprio Deus que estava lá, né? Então essa própria ideia de que, olha, você faz aí para o outro, também fazendo para Deus, né? De alguma forma, você faz essa ponte, né? Que é algo que Jesus fala também, né? Cada vez que acolher um desses, é a mim que você está acolhendo, né? Perfeito, muito bom. No Novo Testamento parece que a gente vê isso com mais facilidade. Né? No Antigo Testamento, tipo assim, me parece que há uma expansão dessa ideia. Não, mas agora eu lembrei uma coisa, tem essa relação, ela é sempre assim, né? Muito boa isso aí que você trouxe do Êxodo, porque, de fato, como Deus te ouve, você ouve o clamor do outro, isso movimenta os profetas, né? Os profetas falam porque Deus ouviu aqueles que não têm voz, e agora ele fala a partir de Deus, com Deus se identificando com esses que sofrem, né? Isaías chega a dizer que Deus está no céu, Deus está distante, mas ele está perto do que sofre, né? Mas Paulo, escrevendo aos Romanos, num contexto de rivalidade entre judeus e gentios, ele diz... no capítulo 14, se não me engano, acolham-se uns aos outros como vocês foram acolhidos por Cristo. Não é? Então, assim, é a mesma questão, né? Então há o acolhimento de Deus, e aí no caso em Cristo, e há um acolhimento de uns aos outros como uma encenação do Evangelho, né? Uma encenação da graça. Vocês foram acolhidos por Cristo, graça, Evangelho, acolham-se uns aos outros como quem está fazendo acontecer isso de novo, né? É uma liturgia do cotidiano, né? E assim, aí a pergunta que a gente tem que fazer é assim, mas que isso tem a ver com a gente, tem a ver com hoje e tal, com as nossas demandas políticas, eu acho que o pessoal já sabe. Eu acho que já deu para entender. Mas assim, tem algumas coisas que são muito diretas, tipo imigração, né? Se pensar nas políticas de imigração dos Estados Unidos atual, né? Que imagine só, se a fé cristã... É isso que é uma coisa que me frustra um pouco. Vou abrir meu coração aqui na frente de todos, né? Me frustra um pouco. Estamos aqui para acolher...
para abraçar as minhas demandas em um ato de hospitalidade. Isso. Não é isso? Então, eu acho, cara, assim, que eu fico frustrado quando nossos irmãos e irmãs, eles usam a fé cristã para se engajar na política, o que é normal, todo mundo faz isso, né, de alguma forma, mas sem utilizar exatamente aqueles conceitos que são próprios da fé. Sim. Tá ligado? Mas importando os conceitos que são da política para a fé, no caminho inverso, né? E readaptando eles com uma cara, né, de teologia, mas que não é no final das contas. Cara, que imagine só, se a mesma força que a gente tem que a gente, assim, os evangélicos no geral, nós temos para denunciar a esquerda, denunciar os problemas da esquerda, não sei o que, a gente tivesse a mesma força para poder falar assim, não, mas espera aí, de acordo com a nossa fé, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, porque para quem gosta da lei de Moisés e tal, ponto, você tem aí. Tem lá também. Né? Se tem gosta de Jesus, tá lá também. Então agrada a todos, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Se a gente tivesse a mesma força para dizer assim, não, mas espera aí, de acordo com o nosso texto sagrado, nós devemos ser hospitaleiros. A gente deve receber o estrangeiro. Aí algumas pessoas vão dizer assim, não, mas veja, na verdade, o Novo Testamento está falando de receber os discípulos de Jesus. Mateus 25, por exemplo, essa é a discussão, né? Uma discussão bíblica. Tá, mas quem são esses pequeninos? Quem são, né, os filhinhos e tal? Que Jesus está dizendo quando ele fala, você tive preso e você me visitou, estava nu e você me vestiu, eu fui estrangeiro e vocês me acolheram, tal. Jesus provavelmente está falando dos discípulos ali mesmo. Só que a palavra no Novo Testamento que fala sobre hospitalidade, quando Paulo usa ela, quando a gente vê em Hebreus esse versículo que eu mencionei, é uma palavra distinta da que Jesus está usando no Evangelho de Mateus ou em Lucas também, quando a gente vê a história do bom samaritano, por exemplo. Porque é a história, essa palavra que é filoxenia, alguma coisa assim, eu não sei pronunciar isso porque eu não sou da Bíblia, o pessoal que é de Bíblia aqui me perdoe, né? Nós somos teólogos sistemáticos, a gente sofre, né, nesse sentido aí, mas essa palavra ela tem a ver estritamente com amor pelo estrangeiro, né? Exato. Filo é estrangeiro, aliás, amor e zenos ou xenos é estrangeiro. Então o amor ao contrário da xenofobia, né? Perfeito. Boa, eu gostei dessa. Então, perfeito. Então, assim, no lugar da xenofobia, vamos usar isso, né? A filia lança fora toda a fobia. Essa foi lá. O maluco é brabo. Acabar o episódio, velho. A caldeita, tá vendo aí? Então, sabe, esse é um recurso, cara, que tá sabe, intrínseco da nossa fé, e a gente não utiliza ele para fazer o diálogo entre, né, a nossa situação atual, o que está acontecendo no mundo, na Europa, né, nos Estados Unidos. Na América Latina a gente vê menos porque as pessoas vêm menos para cá, né, em termos assim, mas a gente tem também em outros contextos, né, a relação, por exemplo, Sul, Sudeste e Nordeste no Brasil, ela é recheada de conceitos de xenofobia, né? Que é um estrangeiro num outro sentido, mas você identifica ele como outro, como de fora, né? A relação também do brasileiro com a América Latina, né? É uma relação muito complicada, conturbada, né? A gente tem nossos históricos sobre isso e o tipo de imaginário que é construído, né? A partir de uma série de conceitos e tal. Então tem essa questão, né? É que outras questões a gente, né, acaba tendo... Né? Sim, total. Mas é isso. Ao mesmo tempo que a gente tem a imigração, a gente também tem os movimentos migratórios dentro do nosso país, que também tem... Não, você quer ver uma coisa que eu não vou falar, porque eu não sei se é verdade. A gente acabou de ter um episódio sobre fake news. Depois eu vou te contar uma coisa que eu descobri. Cacau vai disseminar fake news só pra mim, então não só faz pra mal. ele. Pra todo mundo. Mas é porque ele é pesquisador, ele vai pesquisar. Eu vou fazer o fact-check, né? É porque eu aprendi no TikTok, minhas barreiras caem de brincadeira. Mas isso é muito verdade mesmo, essa questão desse cuidado que a Bíblia tem no Antigo e no Novo Testamento, que nos leva a esse tipo de postura. Para os nossos amigos do Substack, os nossos... como é que é? Membros da comunidade? Membros da comunidade do Substack. Eu fiz um vídeo sobre a questão do Ordo Amores e o estrangeiro, né? Então, lá falando um pouco sobre essa questão da migração, porque ela realmente... ela nos desafia, gente, ela nos desafia, sabe? Nem sempre há oportunidades da gente ter uma aplicação direta de conceito teológico na vida social. Sim. Que é um grande objetivo de uma verdadeira teologia pública. Não sei se é o grande objetivo, mas... Mas eu acho que assim. Então, assim, realmente uma iluminação da realidade social a partir de um conceito estritamente teológico e caro a nós, né?
Então eu lembro que na nossa história recente a gente tem períodos em que isso acontece quando, por exemplo, Martin Luther King ou com Desmond Tutu na África do Sul, né? E a gente tem um agora, a gente realmente tem um agora, né? E igrejas e pastores têm se posicionado dizendo, olha, independente do que se isso resolve num ponto de vista legal, nós somos uma comunidade segura para o estrangeiro. Sim. Isso é uma questão importante, porque o que acontece é que a exclusão, ela vem antes da deportação. Ela vem em tom de caracterização do outro como um risco, como um problema, como um inimigo. E isso não tem lastro nem na realidade, na maior parte das vezes, né? Então, ele é o nosso problema, né? É assim que surgiram os problemas, por exemplo, do nazismo com os judeus também. Foi toda uma construção ideológica e uma exclusão discursiva antes de virar uma violência de fato. É uma violência geográfica, sim, né? E sim. De mandar para os campos de concentração e tal. Então, essa disposição positiva em relação ao outro, né? Acho que a gente é levado a isso. Perfeito, cara. Eu ia falar justamente isso. E lembrando de novo, né? O Miroslav Volf em Exclusão e Abraço. Para quem está chegando agora no nosso podcast, o nome do nosso podcast, Fé Pública, é baseado num livro de um teólogo croata, professor de Yale, que é o Miroslav Volf, e que tem um livro também chamado Exclusão e Abraço, que é o livro mais conhecido dele. E nesse livro ele fala assim que antes da exclusão factual, né, existe a exclusão simbólica. Exato. Antes da violência física, existe a violência, sabe, simbólica, emocional, psicológica, discursiva, exatamente. Então, tudo isso prepara o terreno. Então, nesse mesmo caminho, se a gente for tentar ser propositivo, e também usando o Miroslav Volf, a gente pode falar assim que primeiro, antes da gente fazer a hospitalidade, como receber de fato as pessoas para dentro da nossa casa, para dentro da nossa vida, né, para dentro da nossa identidade, digamos assim, a gente precisa antes ter um tipo de hospitalidade interpretativa, tá ligado? Que é o que ele chama de hospitalidade hermenêutica. Que é a ideia de... No que contexto, é uma palavra, né, bem mais difícil do que interpretativa. A gente sempre escolhe as palavras mais difíceis. Exatamente. Eu vou falar o que ele falou, né? Lá nesse livro, ele fala, no Fé Pública mesmo, ele fala... E aí o contexto lá é um pouco diferente, porque ele está falando sobre diálogo entre religiões. Então ele está falando, tipo assim, que, por exemplo, que você pode aprender sobre o seu próprio texto sagrado quando você ouve a perspectiva de uma pessoa de fora da sua religião sobre a sua própria perspectiva. Né? Ou seja, verdade. Você acaba aprendendo. E aí existe todo um projeto que foi elaborado nos Estados Unidos, que eu me esqueci o nome, mas é alguma coisa Learning, Biblical Learning, que é um projeto que fizeram justamente isso, chamaram pessoas de diferentes tradições, que têm textos sagrados, né, principalmente o judaísmo, o islamismo e o cristianismo, que são religiões baseadas no texto, né, e elas tiveram discussões entre si, e o resultado é esse, de que você aprende muito sobre a sua própria fé quando você tem contato com o outro. Então é nesse mesmo sentido que o Miroslav Volf ele fala de uma troca de presentes hermenêuticos ou interpretativos, né? De que você pode saber mais sobre si mesmo quando você está em contato com o outro, e aí você acolhe o que o outro tem a dizer sobre você. Então tem menos a ver com você ir para uma discussão e você querer mudar as coisas. Você tem que estar na discussão também com a disposição de ser mudado. Então acho que nesse sentido a gente também tem que expandir um pouco a ideia de estrangeiro geográfico para pensar no estrangeiro ideológico, né? Para pensar no estrangeiro político, no estrangeiro religioso e tal. A gente tem essa atitude mesmo de amor ao estrangeiro numa forma mais geral, né? Mas primeiro tentando compreender como o outro acredita as coisas, como acredita nas coisas, como ele vê a política, como ele vê os cenários atuais, né? Do que a gente tem vivido e tal. Um exemplo, pessoas podem estar mal informadas no seu medo, por exemplo, certo? Sim. Você pode estar com medo de coisas que não dão medo, mas o medo existe, entendeu? Então, às vezes, a conversa sobre alguém que está com medo, que está com medo do comunismo, está com medo com medo de qualquer coisa, a conversa sobre isso, uma conversa dedicada, ela leva a reconhecer a postura que a pessoa está, entendeu? O lugar em que ela está. E você não vai assegurar ninguém de que não há risco, negando simplesmente o sentimento dela, né? Há uma necessidade de acolhimento. Eu estou dizendo isso porque muito da nossa política é movida pelo medo, né? E a gente tem muita dificuldade em lidar com isso, com o outro. E a gente também é movido pelo medo nosso, cada um é movido por um medo. E não deveria ser assim, inclusive, né? Nem deveria ser assim. Mas é como tem acontecido, porque medo é um sentimento muito profundo que se a gente não tiver essa disposição de entender o outro e conversar, né?
eu acho que vai ficar difícil. Esse é só um exemplo, né, de como você lidar com o sentimento do outro. E a gente nunca vai ter a disposição de hospitalidade prática, digamos assim, se a gente também não tiver essa hospitalidade interpretativa, sabe? De poder acolher a perspectiva do outro sobre o que você mesmo acredita ou sobre o que o outro acredita, para que você chegue... E essa é a questão. Tem um teólogo político que chama Luke Bretherton, que é um teólogo que agora é professor de Oxford, antes ele era professor da Duke University nos Estados Unidos. E ele escreveu vários livros, dentre eles um que é bem interessante, que chama Christ and the Common Life, Political Theology and the Case for Democracy, que é um livro que é Cristo e a vida comum, né, teologia política e o caso da democracia. In the Case for Democracy é uma defesa, né? Sim, em defesa da democracia. Boa, perfeito. Boa dica. Então, assim, nesse livro ele fala sobre hospitalidade, ele tem outros livros que falam especificamente sobre democracia e hospitalidade, e aí qual que é a ideia de hospitalidade para ele? Acho que cabe muito para nós, as nossas demandas de hoje, como a nossa fé pode informar a nossa participação política e democrática. Ele fala assim, que a hospitalidade é a maneira com que o cristão encontra de colocar um chão comum entre o cristão e o não cristão, ou os cristãos que estão em divergência entre si. Então é assim, imagina que na nossa sociedade de hoje, altamente polarizada, melhor do que polarizada, né? Altamente polarizada, cheia de influências de redes sociais e tal, como a gente falou no último episódio, de fake news, câmaras de eco, viés de confirmação, tudo isso. A hospitalidade é um meio de aproximação dos diferentes, daquilo que nos divide, sabe? Não é uma promessa de unidade, não é uma promessa de concordância, é uma possibilidade de aproximação mesmo, de pontos de vista, de pessoas, é criar o chão comum que antes não existia, né? Porque é esse o sentimento que a gente tem, né? Pessoas que são de esquerda e de direita, ou vamos colocar uma pauta assim que está em alta bastante, com certeza vai continuar nos próximos, talvez anos, que é a questão da guerra Israel-Gaza, né? Vou nem colocar Israel-Palestina, porque estão falando de Gaza especificamente, né? O massacre que está acontecendo lá, para ser bem honesto com o que está acontecendo, esse é um caso que divide os cristãos de todos os espectros, porque alguns que estão mais do lado sionista, né? Outros que estão menos sionistas, outros que são contra Israel especificamente, outros... E até as visões teológicas sobre isso. As visões teológicas, perfeito. Então, esse é um dos casos, por exemplo, aonde parece que a gente não tem nenhum chão comum. Não é possível, isso é totalmente avesso ao que eu penso. Isso aqui é totalmente contrário do que eu acredito. E aí você, sem o chão comum, você não tem capacidade nenhuma de estabelecer relações. Só que uma sociedade plural e democrática como a nossa, ela exige relações estabelecidas. Seja por vias democráticas, o voto e tal, né? Seja também por instituições e vidas comuns, a vida civil que a gente tem do dia a dia, sabe? E isso nos preocupa, porque nós somos cristãos que aprendem com o Novo Testamento a ter paz com todos, né? A promover a paz. São bem-aventuranças que tem a ver com ser pacificadores. Então, esse tipo de preocupação teológica tem que nos levar a pensar em como a hospitalidade deve ser desdobrada, digamos assim, a partir da nossa fé, para alcançar esses debates, sabe? O debate de Gaza, o debate, sabe, da Rússia e Ucrânia, o debate da imigração nos Estados Unidos, o debate da polarização esquerda e direita no Brasil. Tudo isso, cara, tem a ver com hospitalidade, sabe? Não, realmente. E é um apelo, acho que urgente, né? Para esse tipo de... tem uma... Assim, a gente fica um pouco ansioso às vezes, né? Na nossa tentativa de resolver todos os problemas e tal. A gente vive uma época também com muitos medos aí, né? O Zizek tem um livro lá que fala dos cavaleiros do apocalipse moderno, né? São as pressões que estão sendo colocadas na realidade, que parece que tudo vai entrar em colapso, né? E a gente vive às vezes com esse medo que nos dá um senso de urgência, que parece que o outro é mais um empecilho para a gente chegar onde a gente quer chegar do que alguém com quem a gente pode partilhar alguma coisa, né? Sim. E a gente deve ter essa disposição positiva nesse ponto, né? Essa aproximação que você falou. E é isso aí. Muito bom. Total, é isso aí. Tem alguma coisa para adicionar? Podemos ir para nossas recomendações? Podemos ir para recomendações. Eu quero recomendar o livro Crescer, do Henry Nouwen. Chama Reaching Out em inglês, tá? Os 3 movimentos da vida espiritual. Por quê? Isso foi uma dica do meu amigo
irmão Carlos Nardi, que nos acompanha, faz parte da nossa comunidade de Substack. Um abraço também. Aí ao Carlos. E ele que me deu essa dica aqui desse livro que no capítulo 4 fala sobre hospitalidade. Criando espaço para os estranhos, Creating Space for Strangers. Que legal, cara. E o Henry Nouwen essa é parte da segunda parte do segundo movimento, né, que é da hostilidade à hospitalidade. Perfeito. Né? Sim. From hostility to hospitality. Porque eu tô com um livro em inglês aqui, porque em português ele foi publicado há muito tempo, ele não está relançado, então Sim. Ele botado, provavelmente. para comprar, deixa eu ver aqui na Amazon. Essas duas palavras, elas... Ele tá só R$459 na Amazon. Né? Baratinho. Então... Quem não pode comprar? Agora, em inglês, ele tá mais barato, eu acho. Eu comprei ele em inglês, mas não lembro quanto é que eu paguei. Mas é isso. Mas, então, cara, fica legal. Aí, reaching out ou crescer. Talvez seu pastor tenha, né? Porque ele é um livro que muita gente leu. Sabe quem gosta muito desse livro? Lá, em inglês tá baratinho no Kindle, R$47. Quem gosta muito desse livro, nosso amigo Davi Lenço. Gosta muito desse livro. Olha aí, tá vendo? Um abraço ao Davi Lenço também, nosso amigo. E ajuda, né? Olha, capa comum tá barato, ó. R$75, dá pra comprar. Tá em inglês, um livro em inglês esse preço. Então. Na Prime, chega rapidinho. Mais barato do que pagar 300 alguma coisa. 400 alguma coisa, né? Se você lê inglês. Sim. Essas duas palavras aí que ele usa são, tipo, hostilidade e austeridade, elas têm a mesma raiz. Né? Então, tipo assim, meio que o desdobramento dela é o desdobramento oposto, mas é muito interessante. É muito legal. Né? Muito legal isso mesmo. Então, eu vou indicar aqui o livro do Luke Bretterton também. Esse livro que eu acabei de indicar, que é o Parece Christ... um sobrenome assim do Game of Thrones, Bretterton. Baratheon. Verdade. Eu acho que ele é inglês. Talvez tenha essa relação aí. Então, esse livro que chama Christ and the Common Life, mas tem um outro também que tem o Obama na capa, que é um livro de 2010, então por isso que é o Obama na capa, que é Christianity and Contemporary Politics, que é sobre possibilidades de democracia como hospitalidade. Então, tipo assim, tem essa relação muito forte com hospitalidade, mas para quem não lê inglês, eu recomendaria alguns conteúdos sobre hospitalidade que estão disponíveis na internet. Tem um artigo que eu achei bem legal, cara. Um artigo é um artigo científico, só que ele tem uma linguagem bem acessível, sabe? Que chama assim, Hospitalidade Ontem e Hoje, um desafio ético local ao mundo global, do Flávio Schmidt, que é um teólogo, professor da Este, né? E que ele faz um passeio na Bíblia, assim, falando sobre a hospitalidade, de como a hospitalidade se expande como conceito no Antigo para o Novo Testamento. Então é bem legal, cara. Acho que é um material legal, assim, para entender um pouco mais sobre isso, né? E claro, indicando novamente Exclusão e Abraço, que é um livro que fala sobre acolhida, acolhimento. Tem tudo a ver com hospitalidade, é outra forma de dizer isso, né? E Central do Brasil vai bem aqui, não vai não? Olha Central do Brasil? Cultura. Filminho cultura, legal. Central do Brasil é um filme legal, que apesar de falar de acolhimento também, de certa forma, né? O filme mais positivo, assim, do Walter Salles em comparação com o último. Mas que... acho que vale ótima aqui, lembrança, né? Ótima lembrança. Fica aí, então, Central do Brasil. Tá bom, né? Tá bom. Então tá bom, essas são as nossas indicações. Sejamos hospitaleiros, pessoal. Hospitaleiros. Inclusive hospitaleiros nos comentários, né? Pessoal, isso que no último episódio, no nosso episódio de perguntas, a gente falou assim, pessoal, mas seja legal, a gente é legal. Rapaz, tem uma galerinha que deu uma martelada na gente ali. Bateu na gente forte. Mas tudo bem, nós não estamos chateados, nós acolhemos sua indignação. Isso aí. Não tem problema não, mas assim... Você não ganha nada com isso, entendeu? Se você falar de maneira um pouco melhor, no próximo de coisa a gente consegue trazer, entendeu? Porque não vai dar pra trazer você xingando a gente, não vai, não faz Mas dá pra gente trazer o seu comentário considerando outro ponto, é legal, entendeu? Perfeito, faça então, isso, assim, vamos ficar felizes. O que os americanos falam, né? Você atrai mais moscas com mel do que com vinagre. Né? Olha, hoje tá cheio de sabedoria, cheio de pérolas do Cacau. Bom, o dia que eu não tenho assim a pesquisa que você tem, eu só tenho assim frase de efeito. Não, mas que é o que o pessoal vai lembrar. No final das contas, o pessoal vai lembrar das frases. Por isso que é tão importante ter isso. E tem o Substack também, né? Vamos lá, nosso Substack, nós estamos lá acolhedores a vocês. Você pode fazer parte do Substack, qualquer um pode fazer parte, entrar lá, a gente... tudo que a gente produz aqui
é divulgado lá, então, né? Obviamente, uma coisa que a gente não fala e deve falar, siga a gente aqui se você não segue no YouTube ou no Spotify. Inscreva-se. Curte, compartilha, comenta. Se quiser comentar xingando, tudo bem. A gente não vai ler o seu comentário no dia de ler comentários, mas a gente não vai apagar também, pode deixar lá. Manda no zap pras amigas, pros amigos. Isso, manda lá. Mais importante também, se você quiser contribuir financeiramente para a sustentabilidade desse projeto, porque a gente tem gastos aqui, entra lá no Substack pago também. Lá tem um meio de você participar financeiramente com uma contribuição mínima, né? Mas que nos ajuda aqui a manter Perfeito. aqui, né? Muito Agora, se você não estou em condição, não quero fazer isso, compartilha, curte bem, aí, comenta. E no Substack você vai receber todos os episódios que a gente fizer gratuitamente. A diferença é conteúdos exclusivos que a gente faz para os assinantes pagos e tal, né? Isso aí, escreve aqui, ó, num comentário aqui, ó, quem você gostaria de receber na sua casa para um jantar, hospitalidade. Perfeito. Quem? Vivo ou morto? Vivo ou morto? Vivo ou morto? E não vale Jesus, tá? Porque aí é fácil, né? Mas pode ser outro personagem bíblico se quiser. Né? É isso aí. Então, valeu, tá gente. Valeu, até a gente. próxima, Até a então. próxima. Tchau, tchau. Sejamos hospitaleiros. Isso aí. Volte sempre. E traga mais um. É isso aí. Mano, vai ser legal, eu vou te mandar pra você ler. Você não lê as coisas que eu te mando, né? Mas tudo bem. Ah, mano, aí é verdade, né? Putz, cara, pior que é verdade. Tá vendo aí, Jenny? Nossa, é verdade, cara. Eu mando as coisas pra ele ler. Mano, ele não, fala eu assim, tô vou numa. ler. Ele lê. Ô, Cirilo, sabe que a gente... ler. Vamos fazer o seguinte, mano. Eu achando que o Cacau ia aparecer no Bial pra falar sobre os carrinhos de supermercado. Por quê? Minha campanha agora. não O sei. pessoal levar o carrinho do supermercado pro lugar. Ah, eu vi, é verdade, verdade. Eu faço isso. Ô, Cirilo, o melhor comentário aqui do Felipe José. Bebeto e Romário da teologia foram descobertos. Bebeto e quem é Romário? Ele não tem nem idade pra entender essa referência. O Felipe não tem idade. Ele sabe futebol, ele manda. Ah, legal, legal. Falei pra Nath que agora até a M tá ficando meio... Olha. Então, mas eu acho... Tá vendo? Tá magrinho. Tá fino. Ai, muito bom. Então tá bom. Começar, pode ser? Vamos jogar um biscoito aqui pra nossa galera da direita. Claro que eu tô magrinho com os alimentos desse preço. Tá tão caro. Eu não como carne mais. Como frango, batata Tô tendo que doce. tomar café premium aqui. Então. Esse café nesse cara tem que fazer mais fraco.